Boa noite a todos e todas. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Meu nome é Paula, eu sou professora tutora nos cursos de graduação da UBRA e hoje eu tenho o prazer de mediar esse encontro, né? Nesse momento a gente dá início então à gravação oficial dessa atividade que integra a Semana do Educador, com foco especial nos cursos de licenciatura, mas aqui para a gente em especial no curso de História, né? E é um curso pelo qual eu tenho um enorme carinho, porque eu fui aluna dessa instituição, me formei como historiadora por aqui, e poder colaborar nesse evento é uma grande honra para mim. Bom, eu venho apresentar nosso convidado nessa noite, que é o professor Paulo Daniel Spolier, especialista em História do Rio Grande do Sul, docente no Instituto Ivoti e coordenador do Arquivo Público Municipal de Novo Hamburgo. Paulo vai nos conduzir aí por uma temática muito instigante, contribuindo para que a gente possa ampliar nossos conhecimentos e nossas reflexões dentro dessa área de atuação. Então, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem esse momento de troca e aprendizado. Paulo? Olá, boa noite, Paula, boa noite a todos e todas, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite, sempre legal. A Paula é uma amiga querida, uma pesquisadora do nosso Arquivo Público de Novo Hamburgo, né? Como a gente brinca, ratos de arquivo, né, Paula? Somos todos, com muito orgulho. E a gente vai conversar, então, um pouco hoje sobre essa temática do nosso papel como professores e historiadores na preservação e difusão da história, né? Onde é que a gente está nesse jogo, né? Qual é que é o nosso papel? Nós estamos cumprindo o nosso papel, então, mais do que chegar aqui palestrar, eu quero fazer umas provocações, né, para a gente ir debatendo sobre esse tema que eu acho tão caro, principalmente nos dias de hoje, né? Então, não sei, Paulo, se tu quer dar mais alguma conversada, alguma coisa aqui, se tu tem mais alguma questão, porque aí, senão a gente já começa. Podemos seguir. Então, é porque a gente fala pra caramba aqui, né? Tu me intervém, por favor, tu me interrompe sempre que tu quiser. Então, educar pela memória. Eu sempre converso com os meus alunos e minhas alunas, e também nas formações que a gente faz sobre patrimônio, por exemplo, que não existe patrimônio histórico, patrimônio cultural sem educação patrimonial. Não existe. Né? Não existe. Não existe porque eu sou de Novo Hamburgo, eu trabalho, o meu foco é Novo Hamburgo. Eu moro em Ivoti, mas eu trabalho no Arquivo Público de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem um centro histórico do bairro Hamburgo Velho tombado pelo IPHAN desde 2015. Né? Ou seja, a nação brasileira, o Estado brasileiro, reconhece Hamburgo Velho como um elemento fundamental para contar a história do Brasil. Se nós não tivermos educação patrimonial, todo aquele casario vai ser só pedra. Todo aquele casario vai ser só pedra. Porque ele não vai ter um sentido afetivo, um sentido identitário para as pessoas que circulam por ali. Né? E aí a nossa grande dúvida sempre é como fazer isso? Como a gente pode colocar esse afeto? Como criar essa identidade? Vocês vão ouvir daqui a pouco aqui um cachorrinho, os cachorros gritando, porque é isso, a gente é professor, a gente mora na vila, tá ligado? Então, cachorro é uma constante aqui. Inclusive os meus, que são 2 caramelos insuportáveis, mas que eu amo de coração. Né? Então, eu quero começar com uma provocação, Paula. Paula, tu és natural de Estância Velha, né? Isso. Isso. Me conta uma coisa, Paulo. Tu sabe o hino de Estância Velha? Assim, decorei na escola, né? Mas hoje de cabeça todo não lembro. Tá, pois é. Eu queria começar com essa provocação. E antes que as pessoas me chamem de positivista maldito que está falando sobre os símbolos pátrios, a minha provocação é a partir, por exemplo, da cidade que é o meu objeto de estudo, que é Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo tem um hino que, quando eu fui trabalhar em Novo Hamburgo, lá em 1995, 30 anos atrás, como educador da assistência social, eu fiquei impressionado, porque eu sou natural de São Sebastião do Caí, e eu não tenho a menor ideia, nunca tive a menor ideia qual é que era o hino de São Sebastião do Caí. E eu chego em Novo Hamburgo e todo mundo cantava o hino. Tu ia nas celebrações da cidade, o Délcio Tavares, que é um cantor nativista, que foi diretor de cultura em Novo Hamburgo,
escreveu a letra, né, fez a música e todo mundo cantava e ficava, gente, que música é essa? O que é isso, né? E aí eu comecei, depois de ser formado, depois de começar a criar criar as competências, as habilidades de análise histórica das coisas, comecei a olhar a primeira estrofe do hino de Novo Hamburgo. Foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, desbravaram essas terras trabalhando sem parar. Ok, poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, obviamente uma indicação óbvia, né, da imigração alemã, sendo um dos centros, né, desse movimento imigrantista a partir de 1824. Aí tu vai ter ali a bandeira de Novo Hamburgo, se tu olhares, eu deixei meio pequena, mas se tu olhar o brasão, no centro do brasão, tu tem uma engrenagem, ou seja, a fábrica, né, Novo Hamburgo, como a Paula bem sabe, lá nas manchetes da década de 50, nos jornais saiu a Manchester brasileira, né? A Coral Cap, a cidade industrial. Então, o que tu tem ali? Uma engrenagem, né? É trabalho, é indústria. Né? A mensagem é essa. E no centro da engrenagem, tu tem ali um obelisco. O que é aquilo ali? Bom, no centro do brasão da bandeira, do nosso brasão em Novo Hamburgo, está o Monumento ao Imigrante. Esse monumento que começou a ser construído em 1924, pelo centenário, né, da imigração alemã no Rio Grande do Sul, e foi inaugurado em 1924 mesmo. Tem uma série de peleias feias entre São Leopoldo e Novo Hamburgo a respeito dos seus movimentos. A professora Roswitha Weber tem uma obra fantástica sobre esses entraves aqui, ela que foi orientada, se eu não me engano, pelo professor René Gertz, para trabalhar essa alemoada brigando pelo seu protagonismo lá nos anos 20. Mas, enfim, o monumento ao imigrante é uma celebração dessa identidade germânica. É uma celebração, é um monumento, uma celebração gigante, é o Denkmalsverein, né, a sociedade do monumento que se forma para a construção desse monumento. O Jorge Stocker agora e a Flávia estão num processo de restauro desse monumento, tem todo um alarde sobre isso, mas sim, se tu vai olhar o hino, a bandeira e o monumento a que a bandeira se refere, é uma identidade alemã. Beleza, isso está muito claro. Aí chegam os historiadores, chatos pra caramba, e começam a problematizar. Né? Começam a problematizar. Mas que imigrantes são esses? Aí a gente vai lá para 1927, o ano que Novo Hamburgo se tornou um município. 8.500 almas naquela cidade. 8.500 almas. Nenhum bairro de Novo Hamburgo é tão pequeno quanto isso hoje em dia. Né? Só o bairro Santo Afonso tem 22 mil. Canudos chega quase a 100 mil habitantes. É uma cidade dentro da cidade. E aí a gente vai ver 1940, Lomba Grande passa a ser de Novo Hamburgo, já tem um crescimento, vai para 19 mil, 29 mil, 1950 para 1960, de 29 mil vai para 53 mil, quase dobra. De 60 para 70, vai de 53 para 84 mil. São 30 mil pessoas. É mais do que uma Ivoti, que é a cidade em que eu moro, em 10 anos. Mas aí a gente começa a questionar isso. De 84 mil vai para 136, e a partir de 1991, quando nós temos a quebradeira do calçado, estabiliza. 205, 236, 238, ou seja, estabiliza esse crescimento. Essa curva chega e cria um platô ali que não vai ter uma ascendência tão grande. Mas como é que essa cidade cresce? Essa cidade cresce desse jeito por conta do êxodo rural, que nós vamos ter no Brasil todo nesse período, da galera saindo do campo, abandonando o campo, perdendo terra para os grandes latifundiários e indo para os polos industriais vender sua força de trabalho nas fábricas. No nosso caso aqui, a cadeia Coureiro Calçadista, que não é só Novo Hamburgo, é Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos, São Leopoldo, né? Eu sempre digo que Novo Hamburgo é um epicentro do calçado que vai chegar até Taquari. Em Taquari se plantava a cássia negra
para vender a casca da acácia para Tanac de Montenegro, que fabricava o tanino que ia para os curtumes de Estância Velha para preparar o couro para fazer calçado em Novo Hamburgo. Então, tu tem uma rede muito grande. Mas falando especificamente da cidade, desse ponto identitário, é interessante nós questionarmos isso aqui quando a gente diz que foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, né? Eram 8.500 pessoas lá em 1927. De onde é que vieram todos esses imigrantes? Que gente é essa? E aí a gente começa a problematizar isso. Porque, ok, foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, mas de que mar que nós estamos falando e de que tipo de imigrantes? A narrativa imigrantista, por muito tempo, negou a identidade de muito hamburguense. Nós temos, na cidade de Novo Hamburgo, uma sociedade negra, que é a Sociedade Cruzeiro do Sul, cujo esquadrão maravilhoso de 1943, campeão do campeonato municipal, está ali na foto com a madrinha, o técnico e todo o plantel do clube, que é fundada por pessoas que vinham de um bairro chamado África. Peraí, mas aí tu não é o Hamburgerberg? Bom, nós temos o Hamburgerberg totalmente alemão, nós temos o centro, que vai ser o primeiro distrito, Novo Hamburgo, muito alemão também. Nós temos o África, que é o atual bairro Guarani. O África era, obviamente, o bairro dos negros. Negros que já estavam ali desde o tempo do Império, porque a gente vai olhar as certidões de batismo, por exemplo, da Igreja Três Reis Magos. Em 30 anos, tu tem mais de 45 batizados de filhos de escravizados e escravizadas em Novo Hamburgo, que vinham de dois irmãos, que vinham de Ivoti, mas em sua maioria são de Novo Hamburgo. E que são também dos próprios hamburguenses. João Pedro Schmidt, o cara que é o meio que fundador, quando morre em 1868, deixa 10 escravos. Os Kremer têm escravos, os Diffenteller têm escravizados. Então, essa gente já estava aí. Essa gente faz parte da história dessa cidade. Porém, a narrativa não contempla esse pessoal. Não vai contemplar. Essa narrativa não vai contemplar. E aí a gente pega as nossas fontes históricas e vai dizer, cara, como assim não contempla? E aí nós temos aqui uma foto que é do Lunara. Essa foto é de 1905, se eu não me engano. Luiz Nascimento Ramos, Lunara, fotógrafo porto-alegrense, que fez uma série de fotos aqui pelo que a gente chama hoje de Grande Porto Alegre, um pedaço do Vale dos Sinos, que é uma foto da Maurício Cardoso, a Rua Maurício Cardoso, um pouco acima de onde hoje é a Secretaria Municipal de Cultura. Então, ali as crianças, lá no fundo tem uma vaca solta no meio da rua, um ambiente bucólico, as crianças brincando de roda, algumas senhoras sentadas na frente da casa bordando, e quem está cuidando das crianças é uma mulher negra, ali escoradinha na árvore, está de olho nas crianças. Isso é 1903, 1905. Se nós formos antes ainda, se nós formos pensar lá em 1866, não sei se dá para vocês verem minha seta aqui, tu enxerga a minha seta aqui, ô Paula? O cursor? Sim, aham. Tá. Olha essa foto aqui. Isso aqui é um desenho, uma litografia do Oscar Cannstatt. O Oscar Cannstatt teve no Brasil em 1861, 62, e ele percorreu todo o Brasil e ele lança em 66 na Alemanha um livro chamado Brasil, Sua Terra e Sua Gente. E ele começa pelo Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Leopoldo, fala sobre Sapucaia. É um livro maravilhoso, tem para baixar em PDF, se eu não me engano, no domínio público. É fantástico. E ele faz um desenho, uma litografia do Hamburgerberg. Aqui está a Schmidt-Presser, aqui está a Casa Ode, a Casa Rexel, e aqui no cantinho, bem no cantinho, tem um rapaz que parece meio moreno demais, com uma tanga e com um negócio, levando um negócio na cabeça, que provavelmente ele não é nem Schmidt, nem Kremer, nem Schneider, nem Diffenteller ou Korndorfer, né? O Cannstatt desenha uma pessoa africana ou afrodescendente, uma pessoa negra, em 1866. Então, sim, há uma série de elementos que
que permitem que a gente faça uma história muito mais plural. Mas por que essa história não foi plural? Aí entra as problemáticas que eu falei do nosso papel, né? Que a gente vai para São Leopoldo, né? Que é mais problemático ou tão problemático quanto. E aí eu fui atrás do hino de São Leopoldo, Paula. O hino de São Leopoldo. Louro imigrante, só a natureza te viu chegar para trabalhar aqui. E o gigante vale, com certeza, se engalanou para esperar por ti. Toda essa natureza engalanada, com seus galões, com a melhor farda, o seu melhor casaco, cabelo bonito, para esperar este louro imigrante. E o louro imigrante foi morar onde quando chegou em São Leopoldo? O louro imigrante foi morar numa casa que fazia parte da feitoria real do linho cânhamo, que fazia parte de uma estrutura de produção de cordas, né, do Império Português, depois passou para o Império Brasileiro, já então em plena decadência, mas que era uma propriedade, chegou a ter 300 escravizados. E era uma casa colonial portuguesa. E aí, essa questão do discurso da identidade germânica vai ser tão forte que na década de 40, São Leopoldo contrata o Theo Widerspan, o maior arquiteto alemão que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, para germanizar essa casa e transformá-la num exemplar em chaimel fake. Por quê? Porque esse é o discurso. Essa é a identidade que nós temos. Essa é a identidade que nós queremos. O discurso leva a isso. Né? E aí a gente vai desse discurso lá para a periferia de Novo Hamburgo. Nós saímos lá de 1944, quando foi feita essa obra na Casa do Imigrante. Nós saímos de 1866, da litografia do Cannstatt, e nós vamos para 2013, bairro Roselândia, Novo Hamburgo, e o meu aluno do 6º ano mete um... Senhor, hoje eu vou com a avó para Novo Hamburgo. E eu... velho, Roselândia é Novo Hamburgo, né, cara? Como é que tu vai para Novo Hamburgo? Não, Roselândia não é bem Novo Hamburgo, né? 2 meses depois, o aluno da Santo Afonso, da Escola Arnaldo Green, fala a mesma coisa. Ontem a gente foi para o centro, hoje a gente vai para Novo Hamburgo, eu e a mãe. Digo, tá, mas como centro? Não, centro de São Leopoldo aqui. Tá, cara, mas Santo Afonso é Novo Hamburgo. Ah, mas não é bem Novo Hamburgo. E aí? Qual é o reconhecimento? O conhecimento para dar o reconhecimento de que essa pessoa pertence a uma coletividade, a um núcleo populacional chamado Novo Hamburgo e que ele tem obrigações para com essa cidade e essa cidade tem obrigações para com esse indivíduo. Aí a gente vai pensar, quando é que esse indivíduo vai começar a criar essa identidade com a sua cidade? Educação infantil, o indivíduo, eu, minha família e minha escola, ensino fundamental, eu, minha família, minha escola, meu bairro, eu, minha família, minha escola, minha cidade. 3º, 4º ano do fundamental. Bom, aí a gente tem um problema. Escolas públicas. Nós, professores de escola públicas, eu sou professor da Rede Municipal de Novo Hamburgo, estou cedido para o arquivo público, nós somos nomeados via concurso público. Eu vim de São Sebastião do Caí, minha colega veio de Esteio, a outra veio de Dois Irmãos, minha amiga Sabrina, que é bibliotecária, veio de Rio Grande, minha outra colega é de Tenente Portela. E aí? Tu vai pegar turmas de 3º, 4º ano e tu vai trabalhar o quê com essa gurizada? Tu vai atrás da bibliografia, né? Qual é a nossa bibliografia? Nossa bibliografia, falando exclusivamente da cidade para essa professora, que é da pedagogia, que não teve contato com a questão complexa da imigração. Imigração é um ponto ali de metodologias de estudos sociais, de metodologias de história, ela vai cair na historiografia imigrantista. Que foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar, trabalharam essas terras, desbravaram essas terras trabalhando sem parar, ou lá o imigrante louro, né, que a natureza fez, uau, que coisa mais linda que vocês são, né? Vai cair nisso.
Então, a pergunta que eu deixo de provocação, Paula, é quem é que escreve essa história e quem é que se identifica com essa história tradicional? Onde é que está o nosso papel dentro disso aqui, como historiadores e professores? Ah, mas eu fiz licenciatura em História. Desculpa, a obrigação é tua também, querido, querida. Não fuja. Não fuja, a obrigação é nossa. Nós somos os técnicos aqui. E se nós não ocuparmos esse espaço, isso é um espaço político, não há vácuo político. Alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar esse espaço. Aí eu brinco, né, que eu sou, o pessoal diz, mas tu é muito panfletário na função de historiador, nessa coisa de historiador toma teu lugar. E nós não temos que tomar. O que eu falei ali, quadro docente do ensino fundamental 1, profissionais concursados, muitos fora da cidade, que nunca tiveram contato com a história local. Ficou meio cortado aqui a minha apresentação. Qual é o acesso às pesquisas acadêmicas sobre o assunto? Ah, pois é. A universidade segue produzindo para a universidade. A academia segue produzindo para dentro da academia. A gente segue produzindo para nós nos aplaudirmos. Como é lindo o teu doutorado. E aí ninguém pergunta qual é a função social do teu doutorado. Qual é a função social do teu trabalho de conclusão? Para que isto vai servir? O professor lá da ponta, quem está no chão da escola, vai ter acesso a essas pesquisas? Vou dar um exemplo. Secretaria de Educação em Novo Hamburgo. Nós, enquanto professores, discutindo, né, essa questão da falta de ligação de identidade desses meninos, dessas meninas com a cidade, todo mundo com a mesma narrativa, todo mundo já escutou, hoje eu vou para Novo Hamburgo com a avó, com o pai ou com a mãe, ou algo muito parecido. Nós começamos a problematizar isso. Bom, em 2018, se eu não me engano, começou lá o embrião de um projeto chamado Partiu Novo Hamburgo. Isso é uma coisa experimental. Hoje, o ano passado, eu sei pelos números da Sheffield, se eu não me engano, são 6 mil crianças. Saíram às 7h20, 7h30 da manhã da escola e voltaram às 5 horas da tarde para a escola. Giraram a cidade. Conheceram a cidade toda. Foram a Lomba Grande almoçar, foram no museu, no arquivo público, no campo do Esporte Clube Novo Hamburgo, na Rádio União, no Santuário das Mães, na biblioteca pública, caminharam no centro, foram na igreja, em uma ou outra, enfim. Minimamente tiveram essa noção de qual é a minha cidade. E assim, guiados, né, por um professor que tem o preparo para falar sobre cada local, as equipes dos locais que estão recebendo essas crianças, né, falando sobre a função, o que é, e os pais brincam com a gente que é o dia de dormir sem tomar banho. Porque eles chegam em casa às 5 horas, 5h30, o pai vai conversar e ele está desmaiado lá no sofá, né? Então, essa gurizada está indo para a rua. Mas por que eles estão indo para a rua? Porque lá na Secretaria de Educação, quem é que estava no comando? Historiadores. Ah, nós somos a bolachinha mais recheada. Não! A gente está ocupando o lugar que é nosso. Quando se fala de história do município, é o historiador que tem que falar sobre a história do município. Somos nós que temos que fazer. Quem está hoje no comando do Partiu é o professor Daniel, historiador, professor de história. 15, 20 anos de experiência. Os arquivos públicos. Eu brinco com o pessoal da graduação. Tu tem arquivo na tua cidade? Como tu não sabe? Não sei. Quanto tempo tu já está no curso de História? 1 ano e meio. Então, o que tu fez se não foi na prefeitura ver se tem um arquivo público? Qual é o museu da tua cidade? Tem biblioteca? E quando tem museu, quem é que está cuidando do museu da tua cidade? É um cargo de confiança lá, é uma tiazinha que era, ou um tiozinho que era porteiro lá no cemitério, e agora ele fica ali sentado tomando chimarrão. Infelizmente, isso ainda é uma realidade em muito lugar. Em muito lugar. E aí? E o que tu está fazendo para isso? Qual é que é a atitude? E os professores de história da tua cidade acham o quê? Eles estão levando os alunos?
Você que é professor de história, está levando os alunos no arquivo da tua cidade, no museu da tua cidade, está cobrando da tua equipe diretiva, está cobrando da Secretaria de Educação. Ah, mas a gente tem muita coisa para fazer. Eu sei, querido, eu sou professor também. Mas a gente vai ter que achar, isso vai fazer parte do montão de coisas que nós temos para fazer. Nós temos que ocupar esses lugares. E aí eu digo o seguinte, esses arquivos, esses museus, no momento em que vocês que são graduandos de história, ou que estão mestrado, enfim, você que é ou vai ser um profissional da história, eu estou falando só da história, mas eu estou falando aqui para todas as licenciaturas nas suas áreas também. Eu estou falando do meu lugar de historiador. Mas se você é biólogo, meu querido, onde é que está o Centro de Educação Ambiental da sua cidade? Cadê? Né? Como é que está o recolhimento de lixo da sua cidade? É isso. Tem que ir atrás. Nós somos os técnicos. Nós somos os técnicos e somos professores. A gente tem duas funções imprescindíveis para essas coisas. E aí, esses espaços, que antes eu e a Paula comentávamos sobre a questão de movimentação em arquivos públicos, em museus. Museu até que sempre tem uma procura mais espontânea, mas o arquivo ainda é um lugar em que a procura pelo arquivo ainda é procura pelos iniciados. Por gente que está fazendo trabalho de conclusão, mestrado, doutorado, ou que já é iniciado e está fazendo alguma pesquisa, é muito específico dentro da nossa área. O que eu digo é o seguinte, qual é o movimento que esses arquivos estão fazendo para levar isso para fora? As pessoas não vão vir. Bom, então leva esse conhecimento até as pessoas. A gente precisa propagandear. Cada ovo que a gente bota, a gente tem que cacarejar muito alto. Muito alto. Nós temos que ocupar o nosso espaço como profissionais da história. Nós somos os técnicos do tempo, da relação espaço-tempo. A gente estuda para isso, a gente se forma para isso e nós somos os profissionais para isso. Ou quando tu vai num cardiologista, tu aceita ser atendido por um advogado. Olha, doutor, vim aqui porque eu estou com um problema no meu coração. Não, desculpa, eu sou doutor em direito. Ah, meu coração é do lado esquerdo, então a gente não vai poder conversar. Né? Tu não vai aceitar isso. E aí, quando se fala em história, quando se fala em licenciatura, em biologia, em dar aulas, vai advogado, vai empresário, vai jornalista. Cadê os professores? Ah, não nos convidam. Forcem a barra. Vão atrás. Publiquem. Façam movimentos para. Então, aqui eu só deixei o Partiu Novo Hamburgo, que é o nosso... foi uma atividade, né, que começou como um projeto e hoje a gente já considera um programa, porque já mudou a administração totalmente, saiu todo mundo, entrou todo mundo e foi só apresentar para a nova gestão. O pessoal falou assim, não pode parar com isso. Eu digo, se vocês pararem com isso, vocês vão ter um certo problema com as comunidades, né? Eu não, mas o pessoal que está lá dentro da Secretaria de Educação, porque as turmas dos terceiros anos e dos segundos anos esperam que o ano que vem a gente vai fazer o passeio do Partiu. Então aqui sou eu, em Hamburgo Velho, caminhando com a gurizada, quando eu fazia essa parte histórica no bairro Hamburgo Velho, e aí a gente tem uma série de elementos que eu trouxe para a gente pensar que a gente tem que levar esses nossos conhecimentos, esse nosso fazer para fora, romper a nossa bolha. Né? Nós temos feito caminhadas a partir do Arquivo Público Municipal, marcamos, vai ter Hamburgerberg Fest, vamos fazer uma caminhada histórica. Aí o pessoal quase morre rindo de mim, diz assim, e aí, caminhando bastante, mas essa barriga só caminha aqui na prefeitura? Digo, cara, é o que a gente pode fazer. Caminha em Hamburgo Velho, caminha pelo centro da cidade, mostra os prédios antigos, fala sobre a estação de trem e vai falando, e as pessoas, e aí tu vê uma coisa impressionante, que as pessoas querem saber. As pessoas têm necessidade de retomar essa história, porque ao mesmo tempo que nós estamos falando que lá no terceiro, quarto ano as professoras não têm acesso à informação da história da cidade, os alunos nunca mais vão ter acesso também a isso. Tu estuda a história da tua cidade no terceiro, quarto ano, e depois tu nunca mais vai estudar. A história da minha cidade, São Sebastião do Caí, eu estudei na terceira série, com a professora Dirce, e depois eu fui estudar em 2004, quando eu fiz o meu estágio no museu da cidade.
E aí foi o lugar que, nossa, tem tudo isso da cidade. Meu TCC foi sobre a cidade de São Sebastião do Caí. Então a gente tem que levar essas coisas para fora. A gente tem que mostrar, tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua com os nossos projetos, com aquilo que a gente constrói de conhecimento, seja acadêmico, seja didático, pedagógico dentro de uma sala de aula. Isso precisa ir para a rua. Que seja uma caminhada histórica na tua cidade, que seja uma caminhada pelo teu bairro, com os teus alunos, para conversar com as pessoas mais velhas do bairro e elas contarem como é que se formou isso aqui. Isso pode ser sétimo, sexto, quinto, terceiro ano do ensino médio, segundo ano da universidade, do curso de História. Não tem problema. É sempre uma construção fantástica que tu faz conversando com quem participou desses processos. Aqui eu botei uma foto do Matheus Nascimento, tem um projeto em São Leopoldo fantástico, ele faz caminhadas pela independência, fala horrores, é incrível o projeto, deixei ele ali até para propagandear, para quem for de São Leopoldo, procure o Matheus, que o Matheus tem um projeto fantástico de caminhadas guiadas pelo Centro Histórico de São Leopoldo, e aí também deixo, né, a minha vibe lá, que é como é que eu achei, o que eu pensei, cara. Eu trabalho no Arquivo Público Municipal, a Paula ia lá, sabe do quanto a gente pesquisa e tudo, e a gente tentava entregar antigamente para a Secretaria de Cultura e dizer, olha só, nós temos isso aqui, olha que legal. Sabe, historiador, quando acha uma coisa incrível e quer mostrar para as pessoas, a gente tentava e todo mundo dizia assim, legal, né? Mas isso aí não tem público. Vamos fazer num TBT, quem sabe? E nunca chegava. Pensei, cara, nosso arquivo é público, a informação que nós temos é pública. Por que não criar algum lugar em que a gente leve essas informações fora do horário de trabalho, para não dizer que eu estou, sei lá, fazendo hora e tal? Eu criei o @historia.nh no Instagram. Tem fotos da Paula lá, do vô dela construindo a Catedral de Novo Hamburgo, é uma foto fantástica. E que a gente trabalha isso. História local, história de Novo Hamburgo, de Hamburgo Velho, e não é só aquela coisa assim, dos poucos imigrantes vindos lá do fim do mar. Tem, com certeza tem, faz parte, mas é dos poucos imigrantes vindos lá do fim do mar da Alemanha, os que vieram do fim do mar da África, mas também os que vieram de Seberi, de Palmitinho, de Não Me Toca, de Três Passos, de Rosário do Sul, de Caçador, do oeste de Santa Catarina. A gente precisa trazer essa história para perto das pessoas. E aí a gente faz essa história mais antiga, põe uma foto colorida dos anos 80 e os quarentões surtam, né? Coloquei o ônibus da Central e deu lá, sei lá, 10 mil curtidas. O povo enlouqueceu, que era uma fotinho do ônibus da Central passando na frente do shopping, né? Todo mundo lembrou como era pegar um centralão lotado. Então isso, mas e não é, e aí é interessante porque as pessoas querem saber, mas as pessoas não querem saber só a curiosidade. As pessoas querem saber da ciência histórica. Eu trago essas fotos, falo de uma forma bem humorada, mas com rigor histórico. Porque uma coisa que eu aprendi com a professora Heloísa Capovilla é que fazer história e pesquisar e dar aula de história é uma coisa divertidíssima. É muito legal. E a gente tem que passar isso para as pessoas. E quando a gente passa isso para as pessoas mostrando o quanto isso é legal, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam porque vê o quanto a gente está imbuído disso. Assim, olha, é muito legal. E aí as pessoas começam a se identificar. A minha parte de educação patrimonial, fora o trabalho do arquivo, é essa aqui. É uma história pública. É uma história online, é o que eu trago, tento levar para as pessoas comentam, eu vou atrás. E a partir disso aqui também, eu aumentei significativamente as redes do próprio arquivo público. A Paula, que trabalha muito com imagens, por exemplo, a gente, alguém comentou lá, meu pai trabalhou nessa fábrica. A Paula Daniel vai lá e manda, tem foto dessa fábrica? Quem era o teu pai? Pô, vamos digitalizar essas fotos. Mas eu não queria mandar essas fotos aí, porque eu já mandei umas fotos e nunca mais me devolveram. Meu querido, eu levo o computador e o scanner na sua casa e digitalizo as suas casas. Me serve um café que a gente vai conversar sobre história. É isso.
E aí essas fotos vêm digitalizadas e as pessoas vão ter acesso a uma grande parte das suas próprias histórias que estavam guardadinhas nas nossas gavetas, porque eu sei que cada um e cada uma de vocês, na casa da avó de vocês, tem uma gaveta cheia de fotos, que vai ficar lá só sendo uma gaveta cheia de fotos até vocês se decidirem, né? Vocês optarem em saber, né, o que vocês vão fazer da vida de vocês como profissionais da história. Nós precisamos adotar uma postura mais ofensiva na ocupação desses espaços, na cobrança pela criação de aparelhos e instrumentos de preservação e construção da memória local. O papel da liderança desses movimentos não é dos advogados, dos jornalistas ou dos colecionadores. Esse protagonismo é nosso, é dos profissionais da história, dos profissionais da pedagogia. Somos nós da licenciatura, meus queridos. Esse ponto aqui é pó de giz, é gente que tem a pontinha dos dedos ressecado de giz, porque eu não passo creminho, né? Sou muito roots para passar creminho. Então, eu tenho... Bobagem esse comentário, né, Paulo? Mas eu tenho pó de giz na ponta dos dedos e essa função não é para mais ninguém a não ser para nós. E aí, então, nós vamos decidir, né, que história a gente vai contar. E eu escolhi essa foto aqui para finalizar a nossa conversa, assim, a minha conversa, a minha apresentação, porque isso aqui são pessoas, usuários da Legião Brasileira de Assistência, que era assistência social lá na década de 50, são usuários, então, do Serviço de Assistência Social na capital nacional do calçado. Então, são crianças e adolescentes e uma boa parte deles está descalça. Esses aqui são netos e bisnetos de muitos desses poucos imigrantes que não foram tão poucos, vindos lá do fim de algum mar que muitas vezes a gente desconhece, mas que sim desbravaram essa terra e trabalharam sem parar, né? Isso aqui é uma grande parte, né, dos filhos e filhas dos operários, dessa massa que vai formar a cidade de Novo Hamburgo. Então a gente vai decidir que história a gente vai contar. Cada um que contar uma história vai ter um ponto de referência ideológico, pedagógico, metodológico e muito mais identitário, né? Vamos ver quem a gente vai alcançar com a nossa história que a gente vai contar, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui que eu falo para caramba. Paulo, que alegria te escutar, é sempre um prazer, né? As tuas contribuições sempre são excelentes. Essa foto realmente ela é muito significativa, né? Tu sabes que eu também estudei um pouquinho as imagens e as imagens também das escolas das crianças que não tinham sapato, que não tinham cadeira, mesa para sentar, né? Ali na década de 40, 50, 60, né? De como essas relações foram se dando dentro da cidade, assim, mas eu fico encantada com tudo que tu trouxestes, porque a gente às vezes pensa, né, fiz um curso de licenciatura, vou ser professor, entrei para dar aula numa escola, tenho meu planejamento, dou minha aula, vou para casa e acabou. Corrijo prova, vivo na comunidade escolar, né, e acabou meu trabalho por aí. E não, né? O nosso trabalho ele é sempre muito mais amplo, como disseste, não só a gente da área da história, né? Mas todos os agentes educacionais, todo mundo que trabalha na educação. O trabalho é sempre muito mais amplo, né? E a gente pensar sobre esses espaços que a gente pode ocupar, que a gente tem que ocupar, sobre as discussões que a gente tem que tecer dentro da sala de aula, né? São debates que nunca saem de moda. São sempre debates importantíssimos dentro da nossa área, né? Eu queria até que tu comentasse um pouquinho mais sobre, assim, o ponto de historiador, como lidar, né, com essas memórias conflitantes, com essas memórias silenciadas, com uma cidade que se quer ver, uma cidade que não se quer ver, ou uma cidade que quer se ver de determinado modo, né? E lidar com essas narrativas dentro do nosso fazer historiográfico. É difícil, principalmente quando tu trabalha no setor público, né? No setor privado também é difícil, mas
No nosso caso, assim como eu trabalhei muito tempo com patrimônio histórico, diretamente com a preservação do patrimônio, comissão de patrimônio, conselho do patrimônio, é muito difícil, porque é um discurso, como eu posso te dizer, olha como é linda a história da nossa cidade, como é legal saber, mas não mexam na minha casa. Minha casa eu quero demolir, porque essa casa. Não, a minha casa não vale nada. Não, meu avô foi incrível, meu avô foi um cara fantástico, blá, 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 mas essa casa não era do teu avô. Era, mas essa casa aqui não, essa casa a gente quer demolir. Né? A gente vai demolir. Então, é o tempo inteiro. E esse tipo de relação tu leva para todos os âmbitos da história. De como a história é incrível, mas essa parte tu não conta. De como a história é fantástica, mas isso aqui não vale a pena. Não, essa gente aqui fica quieta lá. Né? Aí tu vai conversar, por exemplo, eu fiz em 2021, não, 2022 acho que foi. Enfim, agora há pouco tempo. O pós-pandemia, para mim, ainda é uma coisa muito nebulosa. Assim, eu nunca sei se foi 2021, 2022, ainda está um troço muito nebuloso na minha cabeça. Mas eu fiz algumas conversas com estudantes da rede pública como contrapartida do projeto de Natal da Secretaria de Cultura, né? Veio lei de incentivo à cultura e uma das contrapartidas era fazer palestras sobre história nas escolas. E aí trabalhar com as EJAs, com a educação de jovens e adultos, falando sobre história local, história do bairro Santo Afonso, ali divisa com São Leopoldo, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, porque eu estou falando de um bairro que alagou agora, que foi destruído, mas que todo ano enfrenta enchente. E aí esse bairro foi construído já a partir de um marco de uma enchente, e é o marco da outra grande enchente que vai fazer com que esse bairro seja meio que abandonado e comece a ser invadido, ocupado de forma irregular. E aí tu tem, na educação de jovens e adultos, gente de 30, de 40, de 60 anos, que no final vieram conversar comigo. Aquela foto que o senhor mostrou ali, aquelas casinhas que tem, logo depois nós chegamos em Novo Hamburgo, e o meu pai aterrou com o irmão dele que já estava ali, ou seja, tu começa a costurar essa história que simplesmente não existe até então. Essas histórias não existem. O que a gente sabe é que as pessoas vieram invadir o bairro Santo Afonso. Pronto. Era o loteamento do Schmidt e as pessoas vieram invadindo, deu briga lá nos anos 80 para regularizar os lotes, mas é isso, invadir. E aí tu vai conversar com as pessoas, tu vê que é gente que veio de Sebiri, Palmitinho, tem uma vila na Santo Afonso chamada Vila Palmeira, porque basicamente vieram pessoas de Palmeira das Missões e ocuparam todo aquele espaço, tinha inclusive umas brigas entre as famílias, e isso não vem à tona. Isso faz parte dessa história. Imagina tu ter uma comunidade que vem de uma outra comunidade. Tu tem um movimento de êxodo rural que traz um monte de gente de uma mesma comunidade que brigavam lá no interior e agora eles vêm brigar nesse âmbito urbano, periférico, né? de subhabitação. E eles continuam ali se organizando e se bicando. Como é que a gente não vai trazer essa história para as pessoas? Mas tem muita gente que não quer ouvir essa história. Ou que essa história passa por uma história excêntrica. É, lá, né? Poxa, fiz um post um dia sobre um bandido, Beto Calixto. Quem tem mais de 35 anos em Novo Hamburgo já ouviu falar do Beto Calixto. Beto Calixto era o criminoso mais famoso, mais odiado e amado da Vila Iguaçu, em Canudos. E o João Carlos Ávila, o jornalista, grande jornalista aqui do Vale, fez uma entrevista com o Beto Calixto. Né? João Carlos Ávila, lá de mullet, um mullet bonito no começo dos anos 90, entrevistando o Beto Calixto de óculos escuros, uma pistola, um revólver no meio. O cara era muito galã. E eu coloquei aquilo ali e tal, e algumas pessoas comentaram, na vila ele era o cara, porque eu sei, meu Deus do céu. Uma enxurrada de gente falando que este professor comunista está defendendo o bandido. Tipo, gente. Resultado, tive que apagar o post. Apaguei, sabe aquela coisa que eu disse assim, vou apagar, porque eu não quero me estressar com essa gente. Um monte de gente veio depois, tu apagou e tal, eu queria mostrar para a mãe. Mandei todo o material para eles, mas apaguei. Apaguei porque tem coisas que tu não precisa te incomodar tanto, né? E aquilo que eu falei, a gente está no serviço público.
Então, isso vira uma grande bola de neve mais adiante. E é isso o tempo todo, né? Essa história que está acobertada pela história oficial. Né? Até a década de 80, ainda se tinha, quando ia se falar de Novo Hamburgo, da história e tudo, tu pegava a referência. O Leopoldo Petri, que escreveu a primeira edição do livro dele em 1944, que falava que Novo Hamburgo tinha charruas e minuanos, que são lá da fronteira. E só cita que havia uma comunidade negra, ponto. Mas aí fala de toda a formação da comunidade alemã. E tem uma outra questão daí, que quando a gente traz as outras histórias, as histórias desses protagonistas que não estão nessa história, diz assim, mas então tu não está falando da história alemã? Eu digo, não, estou falando da história alemã, o que os caras fizeram aqui foi incrível. Foi demais, os caras atravessaram 6 meses de navio, morreu gente, foi uma epopeia do tamanho do mundo. Os caras chegaram num lugar em que eles não conheciam nada. Os caras brigaram com os indígenas. Mas então podia matar os indígenas? Não, não podia. Mas há um choque aqui, é o nosso papel de historiador, né? De trazer essas duas histórias, dizer, olha, estão se encontrando aqui. Mas então os alemães eram malvados? Não era malvado, cara. Eles estavam ocupando um espaço no século XIX e tinha índio. O que em qualquer lugar do planeta Terra se fazia no século XIX quando tu chegava num lugar e tinha indígenas? Tu matava os caras. Tu ocupava as terras e expulsava os caras. Mas o que a gente não pode dizer é que isso era que isso para nós hoje, pois é, né? Era normal. Tá, e o que os indígenas achavam disso? Onde é que esses caras estão hoje? Então tem que trazer essas coisas para dentro da cidade. E quando a gente traz isso para dentro de um lugar que foi formado com essa, e ainda é formado, né? O professor Rodrigo Gustavo, nunca lembro se o Rodrigo é Gustavo Rodrigo ou Rodrigo Gustavo, está fazendo o doutorado dele sobre esse discurso que tu pega lá do 5 de abril de 1927 e tu traz para hoje, aí para o Instagram, para os grandes nomes da comunicação, ainda é o mesmo discurso, de como é legal, de como é lindo, como é limpo e branco, principalmente branco. E que o que não é branco é algo meio excêntrico dentro dessa comunidade. Eu brinco que nós temos o nosso próprio orientalismo, que é o nosso racismo estrutural no Brasil. Né? Tudo aquilo que não é branco na região sul é excêntrico. Aqui Sim. É de alemães. Não, também tinham os negros. Não, os negros estavam ali participando tudo junto. Né? E além do bairro África, a gente tem o bairro Mistura, né? Em Novo Hamburgo. Mistura. Também, que só própria nomenclatura já traz aí um lugar para tu olhar e pensar, não, mas espera aí. É isso, o Hamburgerberg, o África, ou seja, muito bem delimitado, Hamburgerberg, o Morro de Hamburgo, o África, não precisamos de explicação, e aí o Mistura. Misturavam-se brancos pobres e negros. E quanto mais tu subia a lomba, a Rua da Limpeza do bairro Mistura, mais negra ficava essa mistura, porque lá em cima ficava o depósito, né, a seção de limpeza pública, onde ela era levado o conteúdo dos pinicos da cidade toda. Então, lá em cima, tu tinha muito cheiro ruim, muita mosca e os terrenos eram mais baratos. Então, os negros que não tinham acesso às fábricas de calçado no começo, porque os empregadores não os empregavam no calçado e eles terminavam trabalhando no couro, nos curtumes, porque muitos já vinham também da experiência das charqueadas, terminam trabalhando ali, ganhando menores salários e terminam indo para onde? Para a parte mais alta da mistura, para onde hoje está lá a Sociedade Cruzeiro do Sul, né? Sempre brinco que a Cruzeiro ela é o começo e o fim de um grande ciclo, né? Que a gente pode explicar Novo Hamburgo toda a partir da Cruzeiro do Sul. Tanto a povoação alemã, quanto a questão dos negros e a formação urbana da cidade. A Cruzeiro é uma aula de história ali, viva, pulsante na cidade. Sim, tem o trabalho da professora Magalhães, né? Magda Magalhães, né? Que é maravilhoso também sobre a professora Margarete agora também fez um trabalho fantástico sobre a presença negra no Vale dos Sinos. É isso, a gente precisa. E aí que tá.
E quando é que esses trabalhos vão para dentro da sala de aula? Hoje, Sim. na prefeitura, nós temos pessoas muito capacitadas trabalhando na assessoria de políticas étnico-raciais. Essas pessoas estão levando isso de uma forma, às vezes, impositiva, porque sim, é preciso ser impositivo. Tem lei, inclusive. Tem lei para isso. Então, sim, vai impor sim, porque tem lei. Pronto. Não quer pela questão, né, humanitária e te fazer mais gente, vai pela lei. Né? Mas então, isso tem que ser levado para dentro da sala de aula. E o professor tem que ser formado, esse professor que vem de outras áreas e que não tem essa formação, que não tem nem obrigação de ter essa formação tão plural dentro da sua licenciatura, ele precisa ser instrumentalizado dentro das secretarias de educação. Sim, tu comentaste também desse patrimônio, né, material, né, ali de Novo Hamburgo, e realmente, quando tu anda pela cidade, pelo centro urbano, pelo bairro Hamburgo Velho, né, hoje, muitas vezes tu olha esses monumentos, tu olha esses prédios, essas égides que ficaram, e tu pensa, não me encaixo aqui, né? É incrível, é incrível. E Novo Hamburgo é fantástico nesse sentido, porque como foi uma cidade que se formou em polos, assim, dois polos, tem Hamburgo Velho, e a partir de 1876 tu tem o centro com o trem chegando, e aí tu vai ter um corredor cultural que liga Hamburgo Velho ao centro. Tu vai ter ali, tu caminha de Hamburgo Velho até o centro de Novo Hamburgo, tu vai ter casas da década de 1830, da década de 1960, fábricas da década de 1940, da década de 70, colégios da década de 1905. Tu tem uma variação histórica, uma diversidade de construções incrível, incrível, frontões, platibandas decoradas, arte deco, coisas fantásticas, fantásticas. Então é algo que tu precisa fazer com que essa criançada caminhe pelas ruas e mostrar isso para eles. E aí eu digo mais também nessa questão de educação patrimonial. É legal fazer com as crianças, porque a criança está absorvendo tudo aquilo de uma forma mais lúdica, mas tu precisa educar os adultos. E aí tu vê nessas caminhadas. A gente fez uma noite na biblioteca no começo do ano. E aí era assim, as crianças iam para a contação de história, numa sexta-feira, das 7 às 9 era a contação de história, com uma contadora de história. Os pais levavam, os pais deixavam, e eu pegava os pais, e nós saímos caminhando dali, uma caminhada noturna, até o centro da cidade e voltamos em 2 horas. Lotou de pais. Foi muito legal. Por quê? Porque os adultos também não estão educados para esses assuntos. Porque os adultos só tiveram Sim. contato com isso lá na terceira série, né, lá no tempo que a gente tinha terceira série ainda, que são da minha idade, e depois tiveram só contato com esse discurso, que é o discurso da mídia local, que é o discurso das elites locais, e não tem contato com esses meandros, as coisas, fofoquinhas, né, as disputas políticas que também envolviam pactos econômicos, porque se idealiza esse passado, que eram homens probos que lutavam pelo bem da cidade só, mas não, a gente sabe que tem muito interesse econômico, né, tem relações de amizade, relações amorosas, relações religiosas. Tu tem um âmbito de relações que o professor Rodrigo Luiz dos Santos, que agora está na UX, beijo, Rodrigo, amigo do coração, ele fez um trabalho dele sobre essas redes, e nós brincávamos que se a gente colocasse redes, um fio vermelho para a rede política, um fio amarelo para as sociedades, um fio azul para as redes religiosas e um fio verde para as redes de comércio e indústria, nós teríamos que alugar o ginásio Agostinho Cavazotto para fazer essa teia, porque é impressionante a quantidade de ligações, de casamentos ainda que tu tem entre essa elite e mesmo também entre essas classes que estão gravitando em torno dessas elites. É impressionante. É uma gama muito grande de histórias.
Sim, claro, e essa própria pensar hoje em dia, né, o pessoal também vive de outra forma na cidade, experiencia a cidade de outra forma, né, de perceber, bom, aqui era uma empresa tal, aqui passava o bonde, aqui ficava a linha de trem, né, de enxergar a cidade e não simplesmente ter essa relação de passar apressado e não perceber onde que tu passa, onde tu anda, onde tu vive, né, onde tu passa às vezes todo dia, né? E E outra, né? as coisas É que passar acontecem naqueles caminhando, espaços. é passar caminhando e respirando aquele ar. Né? Onde eu sempre passo na frente de uma escola, aqui em Portão, distância para Portão, que é a escola Edmundo Kern. Eu sempre dizia para meus filhos: aqui o papai fez o pré e a primeira série. Passava e dizia: aqui o papai fez o pré e a primeira série. Um dia eu parei o carro e disse: vamos descer? Para quê, pai? Para vocês verem a escola onde é que o papai estudou. Mas a gente viu, a gente sempre passa. Não, mas vocês não desceram aqui. A gente parou o carro, a gente foi lá, entrou no pátio da escola, eu mostrei para eles. É uma outra vivência. As nossas crianças, principalmente as crianças que são mais classe média, o pobre premium para classe média e assim por diante, eles não caminham mais, não vivem mais na cidade. Eles passam de Uber, eles passam de van, os pais levam, os pais buscam por questões de segurança e eles não têm mais esse contato com as ruas da cidade, aquilo aí não pertence mais para eles. E mesmo quando a gente fala, então tinha várias fábricas, eles não sabem o que é isso. Não tem mais várias fábricas. Isso é uma coisa que não existe mais. Né? Não existe mais aquela coisa de tu passar o meio-dia, tem um monte de gente na frente das fábricas indo para refeitório ou sentado comendo a sua vianda. Isso não é mais uma realidade para eles. E se tu passar caminhando, dizer, aqui ficavam as pessoas, ali tinha uma outra fábrica, é uma outra história do que tu mostrar. Né? É a história da escola que o papai foi. No momento que a gente entrou no pátio, eles respiraram o ar que eu respirei. Depois eu mostrei a foto, né, daquela lembrança escolar, sentado assim, com um globo, né? Eles foram na salinha onde é que é. Então, esse tipo de situação é uma experimentação. Hoje em dia é tudo experimentação, né? Come um pastel de R$ 150 com carne e temperinho verde, mas é pela experimentação, que é o mesmo pastel da feira por R$ 2,80. Né? Então, é isso. Eu passo de carro e vejo. Mas se eu chegar ali e fizer a experimentação, a coisa tem um outro sabor. Eu acho que a gente Não, precisava fazer a com história certeza. gourmet aqui, tu acha? Isso é o que você viu no seu livro de história. Agora vamos fazer uma experimentação. Aqui está o nosso quiz. É, não, com certeza. Acho que daria um bom trabalho antropológico, Seria social. interessante, seria interessante. Remuneração também seria interessante, economicamente, principalmente. Sim. Paulo, como último, assim, última fala, última questão que eu queria te colocar, né, para a gente já ir se encaminhando para o final do nosso encontro, tu trouxeste já muitas provocações importantes e muitas, assim, eu considero, né, como vamos, né? Pegar na mão e vamos, né? Mas se tu pudesses, então, deixar ainda um último conselho, uma última dica, uma última orientação para os nossos futuros historiadores, professores de história, né? Que estão nos ouvindo para caminhos alternativos à docência, mas para a docência também. Gostaria que tu dissesse, então, um conselho ainda, uma orientação para esses alunos que seguem na peleja, seguem no caminho, né? Não percam o contato com o mundo real. Não percam a experiência. É isso que vai dar o diferencial de cada um e cada uma de vocês. Tu falar sobre a República Velha, mas tu não saber que lá na tua cidade teve um coronel, é perder o contato com a experiência. É estar totalmente deslocado do princípio que a cabeça pensa onde os pés pisam. Nós não estamos mais pisando com os pés no chão. Nós estamos sendo fragmentados, sei lá se é a pós-modernidade que nos deixou assim tão fragmentados, que eu tenho meus senões com isso, porque quem faz tudo não faz nada, era uma coisa que o meu avô já me dizia, mas não percam o sentido da realidade, do mundo em que os teus alunos estão inseridos.
Eles vão aprender a partir das suas próprias experiências e vivências. Se eles não têm essas experiências, busquem de toda forma que vocês conseguirem dar essas vivências para eles. Levem eles nos lugares. Caminhem com eles pelas ruas. Falem do nome das ruas. José Raimundo da Silva. Quem foi esse cara que é o cara da tua rua? Vai lá na rua e conversa com as pessoas se elas conheciam. Esse tipo de coisa. Vocês não podem perder esse contato com o mundo da tua escola, com o mundo dos teus alunos. Isso é freiriano, né? É freiriano. A gente precisa saber quem são aqueles indivíduos. Porque de nada vai adiantar tu perguntar ali, ele acertar na tua prova o que foi a política do café com leite, né? Se ele estudar lá na escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e não entender o que representa estudar numa escola no Brasil de 2025 que tem o nome de um general ditador da ditadura militar. É isso, é estar desvinculado do mundo. Não vai ter senso prático para a vida dele nenhum e tu precisa fazer a diferença. E eu vou dizer, gurizada, que nós fazemos a diferença. Pode parecer que não, agora, na sala de aula, porque eles não param, porque eles não vão parar. Tu vai perder tempo, eles não vão te respeitar, eles estão loucão, mas eles vão escutar alguma coisa, porque tu é o adulto na sala e tu vai falar alguma coisa que vai tocá-los, principalmente se tu conseguir chegar até esses caras não perdendo essa essência da realidade, de partir do princípio de que tu precisa conhecer quem são esses caras para que tu possa chegar até eles. Conhece a vila, conhece a comunidade, conhece os pais, conhece a tua escola, vai atrás disso. Eu acho que o grande conselho, se o conselho fosse bom, a gente pediria o Pix, né? Mas é que vocês gostem dos alunos de vocês, principalmente isso. E que vocês, mais do que profissionais da educação e principalmente da história, vocês sejam pessoas, como é que a gente pode dizer, aquele que é o viciado quase nas coisas, a palavra me falhou agora, mas vocês sejam alguém que ama demais, assim. Eu sempre brinco eu tenho alunos que fazem curso técnico, eu digo, olha, cara, tá fazendo um curso técnico, tu tem que, né, tu tem que gostar muito disso aqui, porque tu vai sair daqui para o mercado de trabalho. Então, da mesma forma que nós fazemos história, nós temos que ser grandes amantes da história, nós temos que vivenciar isso, porque isso vai mostrar para os nossos alunos, que eu já disse antes, que são coisas que a gente aprende com os nossos mestres. Eu aprendi isso com a Capovilla, com o Newton Mullet Pereira, com o Paulo Moreira Stout, que trabalhar história é algo extremamente legal, divertido, bacana, interessante. E no momento que nós formos a ver a palavra agora, entusiastas da história, e a palavra é essa, tu não é só um técnico, tu tem que ser um entusiasta daquilo, eles vão se contaminar. De alguma forma eles vão se contaminar, porque eles vão ver alguém que está muito apaixonado pelo que ele faz, tá bom? É realmente inserir, né, esse aluno dentro desse contexto, dentro dessa história, né, porque é a história dele também, né, é a história dele que está sendo tratada ali, né, a história de todos nós. Quando a gente pensa nessas formas de ensinar e formas de tratar desses conteúdos. E muito mais agora no nosso contexto, né? Que nós, como historiadores, estamos passando por um problema sério, porque é muito legal estudar os processos históricos, mas é horroroso fazer parte deles, né? Nós estamos passando por um processo histórico danado agora, que atinge principalmente a gente que é da educação. Então, está sendo muito difícil. Não desistam, não afrouxem. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vale a pena? Muito. Muito, 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 muito. E aí uma cesta de doces dos meus alunos. Vale sempre a pena, eles dão comida para a gente. O professor ama comida. Bom,
Paulo, eu quero te agradecer imensamente, né? De novo, a tua contribuição foi maravilhosa. Agradecer também quem acompanhou a gente nesse encontro hoje, né? Foi um momento muito rico, de muito aprendizado, muita troca, e que certamente amplia o nosso olhar, né, sobre as possibilidades de atuação na área da história, da nossa participação na formação, né, de seres humanos, na formação social de pessoas. E queria lembrar, então, que amanhã a gente vai ter mais atividades da Semana do Educador, nesse mesmo horário, a partir das 7 horas, e todo mundo continua super convidado a participar. A gente espera vocês de novo aí para continuar junto nessa caminhada de formação, de reflexão, né, de crítica também, de olhar para essas áreas. E uma ótima noite a todo mundo. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Grande abraço.